Muito obrigado pela oportunidade de entrevistá-lo, professor Vanderlei. Eu que agradeço de estar aqui. Então, vamos começar a entrevista falando um pouco sobre você, sobre onde você atua, quanto tempo de experiência na área, né? E também de onde que veio a ideia de ingressar na área educacional voltada para história. Pois bem, meu nome é Vanderlei dos Santos Júnior. Eu pensei em ingressar no mundo da educação, por volta de 2014, 2015. Até então era formado apenas em tecnologia de processamento de dados e trabalhava na área de informática. A partir de 2015 eu comecei a atuar dentro do segmento educacional, me formando em licenciatura plena de História. Me tornei um pesquisador e escritor dentro do tema, ou seja, então já faz 10 anos que eu estou no segmento História, estou no segmento Educação, lecionando História. E eu trabalho na Escola Estadual Professor Jorge Madureira, da Rede Estadual de Educação do Estado de São Paulo. Claro, hoje nós temos assim um grande benefício das tecnologias digitais e de comunicação. Essas tecnologias nos auxiliam demais dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então nós temos hoje Smart TV, nós temos a internet e nós temos material digital fornecido pela rede, pela Secretaria do Estado de Educação de São Paulo. E isso nos auxilia nesse processo dentro da sala de aula. Essas tecnologias facilitam nosso trabalho de apresentar o conteúdo. Em paralelo a essas tecnologias, nós temos também o material físico, o livro, a apostila relacionada a esse material digital, que é muito importante. Então, algum tempo atrás não tinha, você tinha material digital e aí você tinha um outro conteúdo, um livro que não estava relacionado exatamente àquilo que estava sendo apresentado. Então, hoje, esse benefício nos produziu bastante resultados. E as técnicas utilizadas na rede estadual, elas estão relacionadas com o educador Doug Lemov e com outro educador também, Barak Rosenstein. Ambos, eles têm uma didática especial, então essas técnicas, elas nos auxiliam a equilibrar a distância entre a fase que cada estudante está de assimilar o conhecimento. Então aí nós temos Doug Lemov, que traz bastante métodos de discussão em sala de aula, e o Rosenstein, ele já traz o método. Não adianta você acumular ou sobrecarregar os estudantes com muito conhecimento. Vamos passo a passo para poder deixar esse conhecimento assimilado numa turma que tem distâncias, é heterogênea nesse contexto de assimilação de conteúdo. Então esses dois educadores trazem esses métodos para a gente poder trabalhar dentro da rede. E a gente tem conseguido bons resultados. Então, seria simplesmente uma inspiração, porque em nenhum lugar do Brasil eu detectei esse projeto, tá? Esse projeto vem de um desenvolvimento de uma ideia realmente minha, exclusiva minha, e dentro da escola que eu trabalho, eu tive os apoios, os apoios necessários. Os apoios da gestão escolar, da coordenação escolar. Por quê? Porque o projeto, ele é complexo. A primeira coisa, primeiro você precisa ter uma área externa dentro das dependências da escola para você delimitar como sítio de arqueologia e paleontologia. Segunda coisa, eu preciso ter a primeira matéria-prima da arqueologia, que é o quê? Lugar para escavação. Qual que é o lugar? O que vai ser escavado? Vai ser escavado terra. Tá? Mas hoje em dia, numa área urbana, você tem uma terra que não tem contaminação urbana? Não, não tem. Então, como eu vou pegar uma terra que tem contaminação urbana para colocar estudantes, crianças de sexto, sétimo, oitavo e nono ano escavando, para buscar fósseis, ou ferramentas líticas ou artefatos de civilizações antigas, numa terra contaminada? Não tem como. Então, o primeiro desafio foi encontrar essa terra. Nós encontramos, dentro do nosso município, uma área onde fornece uma terra virgem, uma terra que não tem contaminação urbana, nem de seres humanos, nem de animais. E aí testou o primeiro desafio encontrado. O segundo desafio é como que nós vamos produzir o material a ser encontrado? Então, aqui como vocês podem ver, nós temos aqui os fósseis produzidos, nós temos esses fósseis aqui, aqui é gênero Homo erectus, nós temos aqui o crânio de uma girafa, e aqui nós temos o hominídeo, não é do gênero Homo ainda, é o boisei, aí nós temos o erectus do gênero Homo, e aqui nós temos uma girafa. A girafa de 3 milhões de anos. O boisei aqui é de 1,7 milhões de anos. E aí, nós temos aqui um artefato, uma ferramenta lítica produzida por um Australopithecus, é um arpão de pesca. Ou seja, a fisga é uma invenção humana de mais de 1 milhão de anos. Isso que é para pescar, você prende assim uma vara, você vai lá e
tenta pescar. E como a gente vai produzir isso daqui, né? Nós tivemos, assim, o benefício de encontrar uma página web de um laboratório de arqueologia da África que teve o trabalho de todo o material encontrado nas escavações serem digitalizados em 3D e esses arquivos em 3 dimensões serem disponibilizados para todo pesquisador que quisesse fazer essa pesquisa. Aí esse pesquisador foi lá, fez a pesquisa, fez o download de todos os arquivos em 3D e com uma impressora de 3 dimensões, né, uma impressora 3D, nós imprimimos todos os fósseis, todas as ferramentas líticas para poder inserir isso dentro de um sítio de arqueologia e paleontologia. E aí o terceiro trabalho, né, construir o sítio. São 18 metros cúbicos de terra sem contaminação, uma área limitada de 10 metros de largura, vamos dizer assim, com 2 metros de profundidade, para poder produzir a cada metro 2 matrizes de escavação. E aí nós montamos o projeto, construímos, carregamos muita terra no carrinho, na lata, posicionamos os fósseis no momento de você acondicionar a terra no sítio de arqueologia e começamos a trabalhar. Nesse trabalho, além da escavação, nós montamos também o laboratório de arqueologia e paleontologia forense, aonde os alunos que encontram os fósseis, as ferramentas líticas e os artefatos de civilizações antigas vão até o laboratório para poder identificar o item, datar o item e acondicioná-lo, para posteriormente ele ser exposto no Museu de Arqueologia e Paleontologia da Escola Estadual Professor Jorge Madureira, museu permanente, certo? Então esse é o projeto e ele partiu justamente da onde? Daqui, ó, da cabeça do professor Vanderlei. Olha, a maior dificuldade é as turmas que não são homogêneas, ou seja, toda turma é heterogênea, tem níveis, né, diferentes de conhecimento e de assimilação de conhecimento. Após o período da pandemia, essas dificuldades aumentaram. A partir desse ano é que está começando a estabilizar esse processo das crianças, né, dos estudantes estarem mais próximos uns dos outros dentro do processo de ensino-aprendizagem. Então, a maior dificuldade é uma sala heterogênea demais. Então, tem um estudante que consegue uma assimilação aqui e um que consegue aqui. Então, você tem que trabalhar isso, é bastante difícil. E outra coisa também, a grande dificuldade hoje de uma sala de aula é quando você tem inclusão, e mais de uma inclusão, né? Você é responsável também pelo processo de ensino-aprendizagem de toda a inclusão. Então, você tem uma sala aí de mais de 30 alunos, com mais 1 ou 2 ou 3 alunos de inclusão, com diferentes estágios dentro daquele processo que eles possuem, dessa parte aí de necessidade especial. Então, essas são as dificuldades, as maiores dificuldades que a gente encontra numa sala de aula. Agora, organização de sala, cumprir o currículo, isso profissional tira de letra. Essa é uma ótima pergunta, porque além de professor de história, geografia e arqueologia e paleontologia, eu também sou professor de projeto de vida. E essa experiência que nós temos com a nossa maturidade no mercado de trabalho, tanto privado quanto público, ela é importante naquele momento de você passar a ideia, ou seja, criar a ideia dentro do estudante do que ele vai querer ser para a vida. Será que aquilo que eu desejo pode acontecer? E essa experiência levada para ele nos engrandece também, enriquece nós como profissionais, não só da área, mas como profissionais cidadãos. Eu venho do ambiente privado, até 2014 trabalhei no ambiente privado toda a minha vida, né? Ou seja, durante os 25 anos profissionais da minha vida, eu trabalhei no ambiente privado. Agora, nesses 10 anos que eu estou na rede pública, como professor. Então, eu realizei meu projeto de vida no ambiente privado, trabalhando na área de alta tecnologia de software, e agora estou me realizando na área pública como professor do segmento que eu mais gosto, que é o segmento de história, de pesquisa, desenvolvimento de conteúdo, da publicação dessas informações. Aqui no fundo vocês podem ver que tem um dos livros meus publicados, que é a respeito do Egito, né? Eu tenho uma pós-graduação em egiptologia pela Faculdade Autônoma de Barcelona, na Espanha, que me proveu de conhecimento necessário para poder desenvolver essa obra, né? Em breve vai sair o 2º volume, que vai falar a respeito de estrutura, da edificação que estrutura as pirâmides e da literatura através dos escritos em hieróglifos. Muitas pessoas acreditam que os hieróglifos são sempre relacionados com o processo da vida após a morte, ou que conta a vida de um determinado faraó ou de uma região, mas existem literatura escrita em hieróglifos, uma literatura de uma história grandiosa, né? A história de Silo Ré,
que até foi transformada em filme. Se vocês quiserem pesquisar, o filme é O Egípcio. É um filme antigo, mas de muito boa qualidade. Vale a pena para quem tem interesse em ver. É baseado nessa literatura, na história de Sino-Ré. Basicamente é isso. O meu projeto de vida, ele está sendo realizado já pela segunda vez. Então, pela primeira vez na área de tecnologia e na segunda vez na área de educação. Ok? Muito boa essa pergunta, porque não é só você que faz. Meus alunos de sexto, sétimo, oitavo, nono, primeira série, segunda série, terceira série do ensino médio perguntam a mesma coisa. Por que eu tenho que estudar história? Por que eu tenho que entender o que aconteceu no passado? E isso é de extrema relevância. Com a nossa experiência passada é que nós vamos desenvolver experiências no presente para termos melhores resultados sociais no futuro. Então, nós vamos ter as experiências que aconteceram na União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e por que ela se dissolveu, por que desmoronou. Aí nós vamos ter lá a experiência que ocorreu na Guerra do Vietnã. Por que um dos lados não conseguiu alcançar a vitória dentro de estabelecer um novo processo político, social e econômico? Aí nós vamos ver lá também como que todas as grandes monarquias aconteceram no mundo e desmoronaram também. O que levou a essa derrocada? Então, é importante nós estudarmos a história e entendermos o desenvolvimento do ser humano. E o que da história? Ela nos traz as boas experiências e as experiências não tão boas. Dessa forma, nós conseguimos construir, como eu acabei de falar, um presente, uma ação temporal contemporânea para que nós possamos ter um futuro de melhor qualidade. Esse é o papel da história na sociedade. Isso é uma pergunta muito legal, sabe? Porque não é, como disse da pergunta anterior, nessa pergunta também não é só você que está me perguntando agora. A minha coordenadora também pergunta, a minha diretora também pergunta, o meu coordenador de área também pergunta. Um dos nossos papéis de professor dentro do ensino de período de escola integral é a replicabilidade. É você replicar as boas propostas educacionais que você atua dentro da sala de aula. Então, como vocês podem ver, eu sou um professor que também é pesquisador, historiador e que também vive a história dentro do meu ambiente particular. Então, eu tenho coleção de itens relacionados com a antiguidade egípcia, com a antiguidade indiana, com a antiguidade da colônia brasileira. Eu tenho itens que estão relacionados com as grandes navegações. E todas essa coletânea de, vamos dizer assim, coleção particular, eu levo para a sala de aula. Eu levo para a sala de aula e levo para os estudantes poderem não só entender a relação junto com o próprio conteúdo, né, passado na sala de aula, material educacional, mas também para eles utilizarem aquilo que eu também tenho, né? Olhos na ponta dos dedos, para todo mundo pegar, sentir, entender. O estudante nunca mais vai esquecer. Ele vai lembrar, nossa, olha, falou do Horus, eu peguei lá, o professor levou lá um falcão negro com a coroa do Alto e do Baixo Egito. Nossa, isso vai ficar para mim. O professor levou um mapa de couro produzido e desenvolvido como era feito realmente na época das grandes navegações, século XIV, século XV, século XVI. Tá? Então, isso é extremamente importante. Compartilhar a história que está com o professor Vanderlei, com os estudantes. Tá? E isso me traz resultados maravilhosos. Tá? Olha, não tenha dúvida nenhuma que um tema histórico que é muito, muito subvalorizado dentro do currículo é a respeito da civilização suméria. A civilização suméria, você tem lá no currículo que fala do Egito, de toda a hierarquia, pirâmide social. Aí quando você vê, até vários materiais colocam a Suméria para falar depois do Egito uma única folha a respeito de tal coisa. Então isso está errado, porque o Egito ele começa a se formar como civilização entre 6 e 5 mil anos antes de Cristo. Já a civilização suméria, ela começa a se formar como civilização entre 8 e 7 mil anos antes de Cristo. Então a Suméria é a primeira civilização formada, propriamente dita. Eles que criaram o conceito de cidade, como a gente tem hoje. Eles que criaram o conceito de infraestrutura de saneamento, muito próximo do que a gente tem hoje. Eles que criaram coisas que nós usamos até hoje. Quem inventou a roda? Os sumérios. O primeiro mapa cartográfico do mundo é da Suméria, data de 500 anos antes de Cristo. Então, a civilização suméria,
primeiro alfabeto registrado, é o cuneiforme dos sumérios. Então, a Suméria, dentro desse contexto de explanação histórica, ela é subvalorizada dentro do currículo. Isso é fato, não é segredo de ninguém, já é uma opinião minha, e ela deveria estar inserida com maior contexto dentro do currículo. Então, essa é a minha opinião nessa pergunta feita pelo estimado entrevistador. Olha, digo o seguinte, dentro de sala de aula e fora de sala de aula, né? Então, dentro da sala de aula, é quando você vai falar de alguma coisa, ou você coloca uma atividade dentro do contexto para as crianças começarem a desvendar e tal, e você recebe lá um aluno que levanta a mão, né? Para poder responder. Fala, mas eu nem acabei de fazer a pergunta ainda, o que você quer falar? Pode falar. Ah, professor, isso é aquilo que você falou. Esse aí é o seguinte, quando o faraó tem essas duas coroas que você colocou aí, é porque já é da unificação do Império Egípcio, quando unificou o Alto Egito com o Baixo Egito. Quando você recebe esse retorno espontâneo, é a realização do seu trabalho. Outra realização é, por exemplo, assim, você está lá num evento escolar, numa formatura, ou numa gincana, ou na culminância dos projetos no final de cada semestre, e você é abordado pelos pais dos alunos, vindo agradecer você por ser o professor do seu aluno. Quando é o segundo semestre, né? Olha, o ano que vem eu quero que você seja de novo professor do meu aluno, do meu filho, hein? Puxa vida, entendeu? Então essas são as grandes realizações de um professor. Ele ser reconhecido pelas pessoas com quem você trabalha, as pessoas das quais você não trabalha, mas trabalha com os filhos deles, tá certo? Então isso realmente é a nossa grande realização. E, obviamente, quando o estudante ele traz esse protagonismo juvenil de acordo com aquilo que você passou, né? Aqueles contextos que você passou dentro da sala de aula. São experiências assim que ficam marcadas na vida da gente. Olha, indiferente do meu curso, tá? Ser professor, eu vi muita gente falando, né? Professores aí de mais idade, né? Ser professor é um dom, tá? É um dom. Bom, ser professor pode ser até um dom, né? Acompanho aí essa justificativa ou esse contexto colocado, mas no meu ponto de vista é o seguinte: a primeira coisa, para você ser professor, você tem que gostar de estar dentro desse meio, de lidar com muitas pessoas, com muitos jovens, estar aberto para as novas transformações da sociedade, porque você está pegando sempre uma geração anterior, e ela está trazendo aqueles contextos relacionados àquela geração. Então, é muito importante você trabalhar, ter essa afinidade de trabalhar com várias pessoas com gostos diferentes. E, se é o que você gosta de fazer, vá em frente, porque ser professor é a realização profissional todo dia, tá bom? Bom, adorei as respostas, muito informativas, muito interessantes os pontos de vista pessoal do professor Vanderlei. Espero que vocês tenham gostado e, novamente, muito obrigado mesmo pela entrevista. Que bom, eu agradeço essa oportunidade, espero que realmente seja produtivo para todos vocês, e quem quer ingressar na carreira de professor, faça isso, ela é extremamente gratificante.